Olá, aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Débora Kirnev, responsável pela disciplina Cálculo Diferencial Integral 3. Hoje nós vamos continuar aí com os nossos estudos já iniciados na aula passada. Nós vimos aí a aula sobre a equação do plano e nós deixamos aí algumas atividades relacionadas a isso. Hoje nós vamos abordar a parte de integrais com mais de uma variáveis, e vamos dar continuidade aí aos tópicos da disciplina. Primeiramente, eu vou me apresentar em relação à formação. A minha principal formação é a área da matemática. Eu sou licenciado em matemática, mestre e doutor em ensino de ciências e educação matemática. Tenho formações em outras áreas, como psicopedagogia, também sou licenciada em letras e tenho bacharelado em arquitetura e urbanismo. Eu vou compartilhar os slides e vamos trabalhar então com os tópicos específicos da aula de hoje. Nós estamos na aula 2. O objetivo hoje é trabalhar aí com os conceitos até nós definirmos integrais com múltiplas variáveis. Então, nós vamos fazer uma revisão também antes disso sobre o processo de integração e depois nós já vamos começar a trabalhar com isso. Na aula anterior, nós trabalhamos com um conceito relacionado a vetores. Então, nós fizemos uma retomada de conceitos, né, sobre vetores e operações com vetores, definimos a equação do plano e introduzimos o plano sobre o plano tangente, que é uma aplicação direta da equação do plano e das operações com vetores. E ficou como atividade nós resolvermos essa situação problema, que foi dado, então, a equação do plano, e, aliás, foi solicitada a equação do plano tangente, foi dada a equação de uma função, essa é uma função de múltipla variável, e foi dado um ponto. Então, nós precisamos definir a equação e o ponto. Eu vou utilizar, então, se você não anotou ou se você não conseguiu desenvolver a atividade, um recurso para identificar isso é você plotar essa função e esse ponto e usar o recurso da geometria dinâmica. Tem um programa chamado GeoGebra que está disponível para download, ele é um programa gratuito, e eu vou mostrar para você, antes de nós resolvermos, como que nós podemos, então, utilizar a geometria dinâmica para fazer a análise da situação problema. Eu vou anotar no chat o nome do site, você já pode ir acessando e fazer online. Eu vou dar um momento para você, tá lá no site, entra, e se você conseguir já fazer o download, eu estou usando a versão 3D. Agora eu vou encerrar o compartilhamento para fazer a troca. Eu vou abrir o programa, tá? E vou fazer com vocês, então, essa plotagem, né, da função e do ponto para a gente aprender a utilizar esse outro recurso.
Desculpe, eu preciso da janela 3D e não estou abrindo aqui. Só um momentinho, por favor. Pronto. Agora sim, nós estamos com a janela 3D. Então, esse é o software. Hoje eu vou ensinar você a usar, tá? Esse é o GeoGebra. Essa é a versão Classic 5, tá? Então, ele tem a outra versão Classic 6. Na parte inferior, você vai digitar a função. Não precisa colocar z igual. Então, a nossa função do enunciado era x elevado ao quadrado menos y elevado ao quadrado mais 4. Então, essa é a nossa função. Ó. Quando você está aqui no software, ele te permite você olhar todo o gráfico da função em diversas posições. Então, era isso que eu queria mostrar para você. Ó. Toda vez que você tiver uma função com mais de 2 variáveis, então você pode usar esse recurso. A opção, você abre o programa, ele na lateral, ele dá algumas opções de você escolher, se você quer o gráfico, se você quer a parte de estatística, se você quer a parte de geometria. Para você ter essa parte, você tem que escolher a janela 3D. Tá? Depois que você entra, aí eu vou considerar aqui o ponto. Para inserir o ponto, eu abro parênteses e introduzo as coordenadas, 2, 1 e com vírgula, 2,1,7. Então, agora eu tenho um ponto, tá? Deixa eu diminuir o zoom. Agora sim, ó. Eu diminui o zoom para aparecer na janela a parte do gráfico que está tocando. Então, esse é o ponto e essa é a função. Eu quero descobrir qual que é a equação do plano que passa somente nesse ponto tocando o gráfico. Então, é isso que nós estamos trabalhando nessa disciplina, é determinar o plano tangente. O tangente, na nossa disciplina, tem a conotação de ter um ponto em comum entre a curva e o plano, ok? Então, agora que nós já conhecemos, nós vamos utilizar esse programa outras vezes no desenvolvimento das aulas. Sempre que tiver funções, a gente vai recorrer a isso. Então, agora eu vou para a parte algébrica. Sim, Alisson, para inserir os dados, deixa eu te mostrar. Aqui embaixo tem uma janela bem na parte inferior escrito entrada. É só você digitar, só que você não precisa escrever nem o igual nem nada. Você só digita, eu digitei y elevado ao quadrado, menos y, aliás, x elevado ao quadrado, menos y ao quadrado, mais 4. Digita normalmente. Aqui essa parte, o programa já lê. A, x, y, é o programa que lê. E para digitar os pontos, você coloca só o parênteses, 2, 1 e 7, que é as coordenadas, entre vírgulas. Ok? Ficou claro? Mais alguma dúvida em relação a isso? Então, se você tiver mais alguma dúvida, esse momento a gente pode ainda esclarecer. Ok. Pessoal, então vou encerrar esse compartilhamento, tá? Espero que vocês tenham gostado. Baixa o programa, faz o download e depois vocês insiram as funções e começam a aprender como que são os gráficos. Isso é bem interessante para ter uma visualização das funções. Bom, então agora que a gente já sabe o que nós estamos procurando, fica mais fácil de você entender o enunciado da questão. Porque quando você olha só a função, você não tem uma percepção do que você está querendo resolver. Então, você conhecendo a função e você conhecendo o objetivo, fica mais fácil. O Alex, em relação ao site, você entra lá no geogebra.org, downloads, a versão que eu usei é o Classic 5, você pode usar a Classic 6 também. Faz o download e instala na sua máquina. Aí você consegue. No online, eu queria entrar no online. No online eu não estava conseguindo abrir a janela 3D. Eu passei o site para vocês, mas no online você consegue fazer só no plano, no 2D. Aí, como a gente quer a parte 3D, tem que fazer o download. Então, fica aí como tarefa vocês fazerem o download do programa, ok? Pessoal,
vamos então agora para a parte algébrica, tá? A parte algébrica, depois que você entendeu o que você tem que fazer, você vai agora usar o vetor gradiente, que é o que a gente já viu na outra aula, que é definida pelas derivadas parciais dessa função. E nós vamos também o produto vetorial de um vetor que está nessa função e que vai ser construído a partir desse ponto, e também o vetor gradiente que vai ser obtido pelas derivadas, ok? Então, esse é o objetivo da parte algébrica. Então, agora eu vou avançar os slides e a gente vai acompanhar aqui a resolução. Então, quando eu vou determinar aqui o plano tangente, eu vou começar isolando a função para fazer as derivadas parciais. Então, ó, aqui tem z igual a x ao quadrado menos y ao quadrado mais 4. Então, eu vou deixar tudo igual a zero, tá? Então, vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado menos z ao quadrado mais 4 igual a zero. Agora, a gente vai considerar um ponto qualquer, que é o chamado, estamos chamando de Q, que vai ser x, y, z, e um ponto P, 2, 1 e 7. E nós vamos construir um vetor. Esse vetor, ele vai ser aqui o P de Q. Como que eu construo um vetor? Eu faço ponto final menos ponto inicial. Então, eu faço a operação Q menos P. Então, fica 2, x menos 2, que é aqui, ó, o Q menos o P, y menos 1, que é também aqui o Q menos o P, na segunda entrada, e o Z menos o 7, que é a terceira entrada. Então, esse é o primeiro vetor. O segundo vetor é a derivada parcial. Como que eu faço a derivada parcial? Eu vou fazer aqui na lousa, para você entender e recapitular também esse conceito. Vamos para o quadro branco. Então, ó, o que nós temos? Eu tenho lá o x ao quadrado menos o y ao quadrado mais 4. E nós colocamos, aliás, o menos z mais 4. O menos z mais 4 igual a zero. Quando eu vou fazer a derivada parcial, então eu vou fazer a derivada em relação ao x. Então, a minha primeira coordenada do vetor gradiente, nós vamos chamar aqui, que vai ser o nosso novo vetor. A primeira entrada, eu coloco a derivada em relação a x. Se eu estou derivando em relação a x, o y, o z e o 4, eles são constantes. E na derivada constante, eu vou considerar que aqui, ó, vai dar zero quando eu derivo em relação a x. Então, tudo isso dá zero. Aí, qual que é a derivada do polinômio quando está elevado ao quadrado? Então, eu vou multiplicar por 2 e subtrair 1 no expoente e dividir pelo próprio 1. Então, isso daqui vai gerar o 2x. Agora, fiz a primeira coordenada do meu vetor gradiente. Agora, eu vou fazer a segunda coordenada do meu vetor gradiente. O que eu tenho que fazer? Eu vou derivar, então tá assim, né? A minha função é essa. Eu vou derivar agora em relação a y. Aqui, ó, vai ficar zero. Porque quando eu derivo em relação a y, o x é constante, o z é constante, o 4 é constante. Então, vai ficar menos 2y. E agora nós vamos repetir o processo para o z. Então, eu derivo para as 3 coordenadas. Então, eu venho agora aqui. E quando eu for derivar em relação a z, o x vai ser constante, o y vai ser constante e o 4 vai ser constante. Então, agora eu derivo em relação a z, vai ficar menos 1 em relação a z. Nosso próximo passo, então,
fazer o produto desse vetor gradiente com o vetor construído. Então, eu tenho que multiplicar o nosso primeiro vetor, que nós já tínhamos obtido, e nós vamos ter que fazer, deixa eu só anotar aqui qual que é o nosso primeiro vetor. Só um momentinho. Ele ficou lá, x menos 2. Na minha tela ele está bem pequeno. Vou ter que alternar o slide, só um momentinho. Ó, vai ficar x menos 2, multiplicado y menos 1, z menos 7. E eu tenho que fazer, então, o produto disso com o nosso resultado, ok? Eu vou ter que fazer essa multiplicação fazendo a aplicação do vetor gradiente no ponto. Qual que é o ponto que nós tínhamos? 2, 1 e 7. Então, eu vou pegar aqui cada uma dessas coordenadas e nós vamos ter que aplicar o nosso resultado. Então, eu vou ter lá x menos 2, y menos 1, z menos 7. Aí eu vou pegar e aplicar aqui no 2x. Então, eu tenho que aplicar o ponto. Então, 2 vezes o 2 vai ficar 4. Agora, eu tenho aqui menos 2y e o y vai valer 1. Então, eu vou fazer menos 2 vezes 1. Então, vai ficar o menos 2. Aqui é constante, então tem que ficar o menos 1. E nós vamos, então, agora aqui aplicar o produto escalar em relação a isso. Ok? Eu vou continuar agora no slide, está anotado. Então, para você entender de onde que surgiu esse vetor, né, que é o vetor gradiente, ele surge das derivadas parciais. E quando eu vou aplicar, eu uso o ponto que for dado para substituir e obter aqui o vetor que vai ser aplicado no produto, e é isso que vai gerar o plano tangente. Ok? Então, agora nós vamos fazer esse produto. Eu vou acompanhar com você no slide. Só um instante. Bem, então, nós fizemos aqui a derivada parcial. Depois que nós fizemos essa derivada parcial, nós aplicamos no ponto, isso vai dar o 4 menos 2 e 1. E agora, nós temos que fazer esse produto, que é o produto escalar. E como nós temos que, para ele ser considerada a equação do plano tangente, tem que ser ortogonal, então nós vamos igualar a zero, por isso que aparece igual a zero aqui no final. Então, eu vou ter aqui o primeiro vetor construído, que é o x menos 2, o y menos 1 e o z menos 7, que é as coordenadas desse vetor, que foi considerado na função que foi dada. E também esse vetor que foi obtido aqui pelo vetor gradiente, que é o 4 menos 2 e 1. Fazendo o produto escalar, nós vamos multiplicar termo a termo. Então, vai ficar x menos 2 vezes 4, que é essa primeira operação. Y menos 1 vezes o menos 2. Então, nós fizemos essa segunda operação. Z menos 7 vezes o menos 1. Tudo isso igual a zero. Agora, nós fazemos a distributiva em cada um desses termos. Nós vamos obter aqui 4x menos 2y no primeiro parênteses. Aliás, aqui 4x menos 8 no primeiro parênteses. Depois aqui eu tenho que fazer menos 2y, depois menos 2 vezes 1, menos 1, vai ficar mais 2. Depois o menos 1 vezes o z vai ficar menos z. Depois o menos 1 vezes o menos 7, que vai ficar o mais 7, tudo isso igual a zero. Na hora de organizar a equação, eu vou adicionar todos os valores numéricos e deixar as expressões que têm as variáveis x, y, z, tá? Então, agora, ó, nós vamos agrupar os termos. A parte numérica é o menos 8,
com 2 e o 7. Vai ficar mais 9 menos 8, vai resultar 1 positivo. Então, essa parte aqui vai ficar o 1 positivo. O 4x não tem nada para agrupar, ele se manteve. O menos 2y não tem nada para agrupar, se manteve. E o menos e também se manteve. Então, aqui o resultado final vai ser a equação do plano tangente. Então, quando eu agrupei todos esses valores, então, esse seria o nosso objetivo, definir essa equação do plano tangente. Ok? Bem, então, essa seria a aplicação do último bloco que nós vimos na aula passada, que era a determinação desse plano. Agora, nós vamos dar continuidade, e eu tenho aqui as representações da função. Então, eu vou deixar aqui, essa é a página, né? Eu tinha tirado o print anteriormente, é aqui que você entra lá para fazer o download. Você tem que entrar aqui, baixar aplicativos. Esse que eu usei hoje é esse daqui, ó. Você clica lá em download, tá? GeoGebra Clássico 5. Você entra aqui na janela 3D, depois que você faz o download. Aí você vai digitar só essa parte da função e o ponto. E depois você pode digitar a equação que nós encontramos, que é esse 4x menos 2y mais 1. E aí vai gerar esse gráfico. Ó. Então, tem a função, o ponto em comum e o gráfico. Eu vou dar um momento para você fazer o print dessa tela para que você possa fazer essa atividade posteriormente. Já vou voltar, Alex. Ó, eu espero que vocês tenham tirado o print. Então, eu vou voltar ali na parte de baixar. Então, eu vou passar pausadamente os slides, aí você pode tirar print. Você e os demais colegas. Agora eu vou mostrar só de outros ângulos, tá? Então, aqui olhando de cima o gráfico, aqui olhando de frente. E agora nós vamos começar os tópicos da aula de hoje. Combinado, pessoal? Então, espero que vocês façam essa dinâmica aí da postagem e que vocês aproveitem aí esse recurso que a geometria dinâmica proporciona quando você vai trabalhar com funções de múltiplas variáveis. Deixe o programa salvo no seu computador, que nós vamos sempre utilizar para ver os gráficos das funções. Agora, nessa aula, nós vamos começar a trabalhar com as integrações, tá? Nós vamos iniciar hoje, o objetivo é que até a próxima aula a gente tenha terminado essa sessão, é uma sessão mais longa, e ela é muito importante, ela vai ser base de tudo que nós vamos estudar na unidade 1 e na unidade 2. Por quê? A unidade 2, você vai trabalhar com integrais duplas e triplas em outras coordenadas. Então, essa matéria que eu vou passar na aula de hoje e na próxima aula, que a gente vai trabalhar mais pausadamente, ela é a mais importante que nós vamos ter nesse primeiro bimestre, porque tudo depende desse entendimento, tá? Então, hoje nós vamos começar e vamos fazer uma revisão também da parte do cálculo 1 e do cálculo do cálculo 2, que vocês já devem ter estudado anteriormente e que é base para essa disciplina. Então, vamos lá. Primeiro, essa é a definição da integração, lá do cálculo 1, quando você começa a estudar, já deve estar dando uma introdução, no máximo no cálculo 2 você já está resolvendo. Então, por meio do teorema fundamental do cálculo, temos como relacionar os conceitos de derivada e integral. Se A e B em R é uma função contínua, então temos que, se eu fizer a derivada g de x no intervalo, então a g de x é o resultado
é uma função. Se eu fizer, aliás, a integração de uma função que vai dar esse resultado, no intervalo definido, é importante que diferenciar a integral definida e indefinida. Então, a integral é definida no intervalo AB e ela é derivável nesse intervalo. Então, a derivada dessa função, quando eu fizer a derivada da g de x, volta na própria f de x. Então, essas são as condições para que eu entenda aí a derivada e a integral como funções inversas. É preciso que a função seja contínua e derivável. Se a gente tiver essas condições, eu vou entender que uma é inversa da outra. Se eu integrar e depois derivar, eu volto na mesma função. Vamos ver um exemplo. Então, eu tenho aqui, se eu derivar essa função e que é a g de x, eu tenho que voltar em algo como a f de x. É isso que foi dito no teorema. Então, a g de x vai ser igual de 0 a x para a raiz de t ao cubo mais 2 dt. Quando eu faço essa derivada, eu volto. Então, foi substituído ali com o x, né, para dizer que está fazendo o processo inverso. Então, eu volto na própria raiz de x ao cubo mais 2. Então, é isso que o teorema fundamental do cálculo garante. Essa é a tabela de integrais. Então, nós vamos, sempre que tiver uma função, nós não vamos ficar fazendo o processo de ficar definindo essas integrais, nem aplicando. Nós vamos usar a tabela. Então, por exemplo, as funções polinomiais. Quando eu faço a integração, eu vou somar 1 no expoente sobre n mais 1. Esse n tem que ser diferente aí do n menos 1 para não dar zero, porque senão daí a gente vai entrar numa outra função. Então, a e de x é a própria e de x. Quando eu integro ou derivo, volta na própria e de x. O seno de x é igual ao menos cosseno de x. E o cosseno de x é igual ao seno de x. Então, essas duas são tidas aí, uma lembra da outra. Então, presta atenção que quando é seno tem que inverter o sinal. Aqui, relacionando com a dos polinômios, 1 sobre x é ln do módulo de x. E se eu tiver aqui uma outra diferente da exponencial, por exemplo, for uma base diferente, a de x, então vai ser a de x sobre ln de a. As outras funções que estão aqui, essas 6 primeiras que eu falei, são as mais utilizadas, tá? As outras, elas podem aparecer. Então, por exemplo, secante ao quadrado de x. Quando eu faço a integral, é tangente de x. Se eu tiver um produto de secante de x e tangente de x, é a secante de x. O cosseno ao quadrado de x é igual a menos cotangente de x. O cosseno de x com cotangente de x é menos cosseno de x. Então, essa primeira parte da tabela de integrais, nós vamos utilizar bastante. Então, pode tirar um print, guarda essa tela, salva no documento do Word, que daí nós, sempre que precisar fazer a integral de uma função, você tem onde recorrer. Depois você pode organizar o seu caderno, faz as suas anotações, para que você tenha isso em mãos quando precisar. Então, vou deixar agora para você fazer uma anotação. A parte 2, que agora eu vou avançar, ela não é muito usual. Então, eu nem vou dar destaque, mas eu vou recomendar que você tire o print também. E se precisar em algum momento, alguma função um pouco diferenciada, você pode verificar se já tem integração aqui pela tabela. Então, agora nós vamos continuar, tá? E vamos, então, dar continuidade na revisão, porque tudo que estamos mostrando aqui são o que vai ser base para a disciplina. Então, nós temos lá, quando você faz a integração, você tem um resultado para uma família de funções. E o nosso objetivo, muitas vezes, é trabalhar no intervalo definido.
Então, na integral definida, eu vou ter lá o intervalo inicial e o intervalo final, que vai ser indicado na integral. Então, aqui é o AB. Eu faço a integração da função, nós vamos recorrer sempre que precisa na tabela. E para definir, então, o valor numérico dessa integral, ou dependendo da substituição, vai gerar uma outra função, eu faço a f no ponto final menos a f no ponto inicial. Isso daqui é quando você substitui, e a notação usual que aparece nas funções é isso: você tem a função, uma barra, às vezes pode ser uma barra dupla, tá? Dependendo, pode ser dos dois lados. E quando você aplica, então, aí você vai conseguir encontrar o valor numérico que vai ser utilizado para a função ou uma outra função. Quando você não aplica aqui a integral definida, então você vai ter a primitiva, que é uma família de função que satisfaz aquela integração. Agora nós vamos fazer uma exemplificação. Então, qual que seria a integral indefinida? Nós não vamos substituir nesse momento, da função. Então, vamos olhar lá na tabela. Eu vou dar um minutinho que eu pedi para você anotar. Olha na tabela, qual que seria a integração dessa função que tem uma parte polinomial e uma parte que é aqui uma função trigonométrica. Então, vou dar um momentinho e na sequência nós já continuamos. Então, agora vamos ver como fica aqui aplicando, usando a tabela de integrais. Ó, a polinomial, como que nós vamos resolver? Essa parte polinomial, quando eu faço a integração, então eu tenho que somar mais 1 no expoente, então aqui era 4, vou somar mais 1, vai ficar 5, e dividir pelo número que estiver lá no expoente, então sobre 5. Lá pela tabela de integral, nós temos aqui que essa secante ao quadrado de x é tangente de x. E como tem uma constante multiplicando, que é o menos 2, essa menos 2 continua multiplicando a função. Então, vai ficar menos 2 tangente de x. E como nós não estamos definindo o intervalo, nós vamos somar mais c. Toda vez que nós não tivermos, então, um intervalo definido, nós somamos mais c. Dá para simplificar, então esse 10 e esse 5 simplifica, então vai ficar 2x à quinta menos 2 tangente de x mais c. Essa seria a função indefinida e nós estamos aí utilizando a tabela de integração para resolver. Agora, nós vamos usar essa revisão do cálculo sobre o processo de integração e essas tabelas de integrais para calcular áreas de superfície. Uma das aplicações aí do cálculo diferencial integral é calcular áreas e volumes, tá? Então, no decorrer da nossa disciplina, nós vamos ter esses cálculos de áreas e volumes. Então, a integral que utiliza o cálculo de área de superfície são as integrais duplas. Então, nós vamos começar fazendo esse estudo. Então, as integrais duplas, elas são obtidas de modo análogo às integrais definidas por uma variável, sendo aplicada no cálculo de áreas de figuras planas e superfícies. Além
também da obtenção de massas e volumes de regiões. Então, vamos ver a integração parcial. Da mesma forma que nós temos derivadas parciais, temos integração parcial. Eu posso integrar em relação a yx ou a xy. A ordem, nós temos um teorema que garante, que é o teorema de Ruffini, que a ordem que eu fizer a integração não vai alterar o valor final. Mas nós podemos, então, optar integrar primeiro em y e depois em x, ou integrar primeiro em x e depois em y. Se nós fizermos aqui a integração no intervalo definido AB de uma função AX, então eu tenho que considerar que esse AX que está aqui é uma outra integral, é isso que é integral dupla. Então, eu vou ter lá a integral A no intervalo B de uma outra integral que está definida no intervalo C e D, e isso, então, vai ser aplicado aqui à função de duas variáveis. Essa que está dentro do colchetes, que é a x, ela está sendo integrada em relação a y, e depois nós vamos integrar em relação a x. Dessa forma, nós temos, então, que seria aí a aplicação da integração numa outra função que já está sendo integrada. Esse seria o raciocínio que nós temos. Se nós tivermos aí a função contínua, então ela está definida ali no intervalo e ela é contínua. Então, eu vou ter uma região. Agora não é mais intervalo, porque nós estamos trabalhando com mais de uma dimensão. Então, geometricamente, na função, cada uma das partes vai ter um intervalo. Então, em relação a x vai ter um intervalo, em relação a y vai ter um intervalo. Quando eu considero as duas variáveis, eu vou ter uma região. Essa região para x está definida no intervalo AB, e essa região para y está definida no intervalo CD. Quando nós formos aplicar a integração, então, eu vou ter que definir aqui para a região os intervalos tanto para x quanto para y. Esses intervalos têm que estar de acordo com a ordem que aparece aqui. Por exemplo, nós não falamos que o C e o D é para y, então, na parte de dentro, ó, na primeira integral, está relacionado com o dy. E nós falamos que o A e o B é para x, então, ó, a parte de fora, a B está para o dx. Se eu inverter a ordem, ó, observe que eu inverti a ordem aqui no final, dx, dy. Então, eu tenho que inverter aqui os intervalos de integração também de cada parte da função. Então, isso é uma observação importante. Então, vamos fazer um exemplo. Nós vamos agora aplicar aqui a integral dupla no intervalo de 0 a 1 para dy e de 2 a 0 para dx, do polinômio x mais 2. Se eu integro em relação a dy, x mais 2 são considerados constantes, é um número. Então, eu vou repetir e vai aparecer aqui o y no intervalo aqui de 0 a 2 dx. Perdão, faltou aqui o dx. Dessa forma, então, eu vou agora aplicar o intervalo. Eu vou substituir o y por 2 e o y por 0, menos 0. Só que quando eu substituo aqui o número por 0, sendo uma multiplicação, ele não vai alterar o resultado. Então, ó, se eu tiver essa substituição, x mais 2 multiplicado por 0, não altera. Então, vai dar uma soma, uma subtração com 0. Então, necessariamente, quando eu tenho isso, eu posso substituir só por 2. Aí, então, eu vou ter lá o intervalo de 0 a 1, x mais y vezes o 2, porque nós não vamos precisar substituir na segunda parte da integral definida. Esse 2, quando nós temos a integral e tem uma multiplicação por constante, pode vir multiplicar fora da integral. Então, está aqui fora, ó. E nós vamos agora integrar normalmente em relação a dx. Então, se eu fizer agora a integral em relação a dx, então eu tenho x mais y, o x é variável, aliás, x mais 2, o x é variável, o 2 é constante. Nós vamos repetir o 2 que já estava multiplicando. Vou aplicar aqui a regra para polinômio, então vai fazer lá x mais 2 sobre 2 mais 2x, que é a constante. No intervalo de 0 a 1. Mesma situação da anterior. Se eu
Se eu substituir aqui o x por 0, ele não vai alterar o resultado, eu vou substituir por 1. Então, quando eu substituir aqui por 1, eu vou ter o seguinte, 1 ao quadrado sobre 2 mais 2 vezes 1. Então, isso daqui vai dar 1 meio mais 2. Quando eu faço essa adição de fração, eu posso fazer assim, eu multiplico aqui direto, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, vai ficar 5 sobre 2. Então, esse resultado aqui da substituição do intervalo deu 5 sobre 2. Esse 2 que já estava multiplicando, que era aqui que estava em evidência, que estava multiplicando o resultado da integração, agora pode simplificar com esse denominador. E o resultado dessa integração é 5. Agora, se eu tivesse feito ao contrário, observe aqui ó, que eu fiz dy dx. Mas se eu tivesse feito dx dy, daria certo também? Então, eu agora, se eu integro em relação a x, o x é considerado variável, o 2 é considerado constante. Então, vamos ter lá x ao quadrado sobre 2 mais 2x, e o intervalo que nós vamos usar para o dx é 1 e 0, então aqui vai ficar 1 e 0. Agora eu tenho, ó, se eu substituir por 0 não altera, eu teria que substituir por 1, certo? Nós já vimos que essa substituição deu 5 meios, então vai ficar 5 meios dx no intervalo de 0 a 2. Fazendo aqui a integração, isso é uma constante, então vai ficar 5 meios y. E nós temos que substituir, então, aqui por 2, né? Quando eu substituir por 2, se eu substituir por 0, não vai alterar. Então, substituo por 2, simplifica, dá o próprio 5. Esse caminho foi mais breve, mas o objetivo aqui era mostrar que se eu fizer dx dy ou dy dx, em ambos os casos, o resultado da integração tem que ser a mesma coisa. Nós vamos ver uma aplicação. Então, calcule a área da região indicada a seguir. Então, pense que você pode ter uma integral. Se você calcular a integral para esses dois intervalos, em relação a x e a y, então você vai estar conseguindo obter a área. Então, eu vou dar um momento para você montar essa integral e utilizar essa representação gráfica como base para isso. Então, agora vamos ver se você montou corretamente a integral e vamos dar continuidade, então, como fazer a integral dupla nesse caso. Bom, se nós pegarmos aqui a nossa região, ela está definida para x no intervalo de 2 e 4, ó, nós conseguimos visualizar dessa forma, e para y, ela está definida em 2 e 6, ó. Então, esse é o nosso intervalo de integração da nossa região. Nós vamos integrar na ordem dx dy ou dy dx, tanto faz. Se você fez do outro modo, vai ter que dar o mesmo resultado. Então, vamos fazer aqui usando a ordem dy dx.
Então, vai ser primeiro na parte interna, o intervalo 6 e 2, na parte externa, 4 e 2. Quando eu reintegro em relação a y, então, como aqui nós podemos entender que é um 1, então seria um y, definido por, no intervalo de 6 e 2, dx. Fazendo a substituição, lembra? Nós temos que fazer a f do b, que é o intervalo final, menos a f de a, isso que nós vimos lá na revisão, que é assim que a gente aplica a integral definida. Então, a f de b é o 6, então é 6 menos o 2, dx. Então, isso vai resultar em 4, então vai ficar no intervalo 4 e 2 de 4 dx. Eu vou integrar, então vai ficar 4x no intervalo de 4 e 2. Vou substituir da mesma forma que a gente já fez anteriormente, então vai ficar 4 vezes 4, 16, menos 4 vezes 2, 8, que é o f de b menos f de a. Então, a área dessa região aqui é de 8 unidades, ok? A próxima aula, nós vamos estudar volumes. Nós não vamos introduzir esse conceito agora, e nós vamos trabalhar isso no próximo encontro. Então, eu vou começar só a introdução e você vai estudar isso durante essa semana para a gente trabalhar, então, com aplicações de integrais duplas e triplas. Então, ó, quando você faz a integração, você pode pegar a área da região até a curva. Então, você vai fazendo esse processo e quando você vai aplicando o limite, que é resolver a integral, você vai calcular áreas de diversos paralelepípedos nessa região. Agora, eu vou deixar essa situação problema como uma atividade. É para calcular um volume, é uma integral dupla dessa região, tá? Eu vou pedir que você faça essa atividade como tarefa e no próximo encontro nós vamos começar resolvendo por esse exercício. Vou dar um momento para você fazer um print e na sequência nós já continuamos. Então, pessoal, combinado com vocês é que essa atividade vai ficar de tarefa para a gente ter uma resolução no início da próxima aula. Agora eu vou responder as questões que estão direcionadas no nosso chat. Se tiver mais alguma pergunta, aproveite esse momento, tá? Com relação às postagens das aulas, nós estamos aí com o pessoal da TI é responsável por isso. Então, nós não acabamos de gerar aqui a aula, ela já sobe, demanda um tempo. O prazo médio que nos é passado é que a partir de 48 horas isso já está acontecendo. Só que daí demanda assim que nós temos muitas turmas, então pode demorar um pouco mais a respeito disso, tá bom, pessoal? Então, com relação a isso, você pode também assistir aula no sábado de manhã. Então, se nós fizermos a aula na segunda e você precisar fazer com mais anotação ou tiver mais dúvidas, quiser participar do chat, tudo, você pode assistir novamente a aula no sábado de manhã. Hernani, a questão da disponibilização, realmente eu não consigo, não é parte do professor isso, tá bom? Bom, pessoal, então, com relação às perguntas, acredito que nós temos só que essas questões relacionadas à postagem, e com isso, então, a gente já encerra as nossas discussões. Hoje nós trabalhamos, então, com o conceito de integrais duplas aplicáveis em áreas e em volumes. Vai ficar aí como atividade, você lê a unidade 3, seção 3 da unidade 1. É sobre integrais triplas. Então, hoje eu só dei a revisão, tá? Isso aqui é a revisão de cálculo 1 e cálculo 2, não está no material, não está no livro necessariamente, o livro já começa com integral tripla. Eu achei mais produtivo a gente fazer essa
pausa primeiro, fazer essa revisão, para depois a gente ir para a integral tripla. Então, você já pode estudar no seu livro didático essa seção, e explora também o GeoGebra para fazer as representações gráficas. As funções que forem surgindo, vocês podem colocar lá para ver como fica o desenho. E a aula que vem nós vamos começar a calcular então as integrais triplas, combinado? Essas são as referências da disciplina e esse livro está disponibilizado no seu AVA, você pode acessar. Então, com isso, nós encerramos o nosso encontro de hoje. Eu agradeço a sua participação, eu agradeço a mediação da nossa tutora Ana Paula e até o próximo encontro.